Oliveira, você tem sido há algum tempo um crítico das opções do Milito, tô certo? Sim, das apostas, né, das alternativas. Tenho falado pontualmente, né, algumas questões aí do treinador. Eu me lembro muito do meu eterno chefe Emanuel Carneiro aqui na Itatiaia, que ele tinha uma frase muito sábia. Ele dizia o seguinte: o que segura treinador é resultado. Opa! É resultado. Não adianta o dirigente querer que o treinador fique se o resultado não estiver vindo. E com base nisso, como os resultados não estão sendo bons, a gente vê aqui a crítica, a bronca, a reclamação do torcedor. Eu fui ouvir de quem paga o salário do Milito. Importantíssimo. O que o Atlético está pensando do Milito? E eu conversei com o Rafael Menin, que é um dos 4 R's, ligado diretamente hoje à gestão do Atlético, ao futebol do Atlético, é um dos investidores e um dos donos do Atlético hoje. Perguntei, Rafael, qual a avaliação do Atlético sobre o Milito? E ainda fui mais direto, mais incisivo na pergunta a ele. Ele disse, Rafael, tem chance do Milito sair? O Atlético pode trocar o treinador? E ele me disse o seguinte, falou, João Vitor, tudo que o Atlético não quer é trocar o treinador nesse momento. O Atlético já tentou muitos treinadores, já foi, já voltou, o Cuca saiu, o Cuca voltou, já buscou técnico experiente como o Filipão, já buscou técnico estrangeiro como o Cudê. O Atlético precisa de um trabalho de longo prazo. O Atlético precisa de alguém que faça a longo prazo no Atlético o que o Vojvoda faz no Fortaleza, o que o Abel faz no Palmeiras, alguém que tenha uma história no Atlético, tenha um longo prazo no Atlético. E o Atlético quer que o Milito continue, porque o Atlético tem gostado de muitas coisas do trabalho do Milito. O ambiente é bom, o dia a dia do trabalho é bom, a relação dele com os jogadores é muito boa, a visão e a ideia de futebol que ele, Milito, tem agradam a diretoria do Atlético. O Atlético acredita para longo prazo no Milito. E aí eu falei para ele, falei assim, Rafael, mas tem essa lógica aí, porque às vezes não dá para segurar, não consegue segurar, o resultado não vem. Ele falou assim, olha, não dá para o Atlético continuar trocando de técnico de tempos em tempos. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tá difícil, a gente sabe que a realidade do brasileiro não é boa, mas o Atlético tem 2 Copas e está bem nas 2 Copas. E vai trabalhar muito para que melhore no Campeonato Brasileiro, mas que aposte em buscar o título de uma das 2 Copas. E disse o seguinte, olha, nós tivemos experiências de técnicos que começaram com dificuldade e que depois se restabeleceram. Depois o trabalho fluiu, como por exemplo foi o caso do Filipão, começou muito mal. 9 jogos sem vencer. Terminou o Campeonato Brasileiro bem. O Cuca teve momentos ruins e depois fez o time conseguir jogar. E a avaliação do Rafael Menin é que o trabalho do Milito não é um trabalho que só tem problemas. Pelo contrário, ele acha que o trabalho do Milito é um trabalho que tem muita coisa boa, que o trabalho do Milito tem muitos pontos positivos e que a partir do momento que ele tiver com o elenco todo, com o grupo todo, com o dia a dia, com condição, que ele vai conseguir engrenar o trabalho. O principal o Atlético quer apostar num trabalho de longo prazo. O Atlético acredita que com uma sequência de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, o Atlético pode colher um fruto com um treinador e que se mudar a cada meia dúzia de jogos ruins de treinador, o Atlético nunca vai conseguir chegar num patamar como que o Palmeiras tem hoje com o Abel, como que o Vojvoda faz no Fortaleza. O Rafael chegou a citar esse exemplo do Fortaleza. Falou, olha, Fortaleza, num determinado campeonato brasileiro aí, virou o primeiro turno em último lugar. E manteve o Vojvoda e acreditou e esperou e teve paciência e levou o time para Libertadores. Será que se o Fortaleza tivesse mandado o Vojvoda embora naquele momento, estaria no patamar que está hoje? Então, o Atlético entende que essa curva de aprendizado do Milito, do futebol brasileiro, do jeito de se jogar aqui, do calendário do Brasil, da cultura, do ambiente, que vale a pena pagar para que o Atlético tenha um trabalho de longo prazo. Por acreditar que ele é um treinador jovem,
que ainda tem muito para amadurecer, mas que ainda vai caminhar muito. O Atlético acredita que o Milito será um grande treinador do futebol em muito pouco tempo e que, se o Atlético não tiver paciência, o Atlético não vai colher nunca um trabalho de longo prazo. Essa é a visão de um dos donos do Atlético e essa é a posição do Rafael Menin. Ele me disse isso hoje numa conversa que eu tive com ele. O Atlético não pensa em trocar o Milito. E como você disse, o João, eu acho que é uma decisão correta, na medida em que a direção acredita no trabalho do treinador. Eu tenho vários momentos que eu desconfio, mas se a direção que está lá no dia a dia acredita, eu acho que é uma decisão correta de você dar sequência. Mas tem uma coisa que você mesmo disse aí, é que o treinador no Brasil, ele compra tempo com resultado, né? Então ele vai ganhando os jogos e vai ganhando um extra time, né? Vai ganhando um tempo a mais. Então ele até citou, o Rafael até citou nessa conversa que você nos revelou, que tem as Copas, né? Então é muito difícil você prever que, se por um acaso as coisas não acontecerem como todos esperam nas Copas, que mesmo assim o trabalho continue. É difícil imaginar o que pode acontecer, porque o treinador compra tempo com resultado, não dá para fugir dessa realidade. E realmente o fato de você estar classificado, a gente disse aqui, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, só tem 3 times do país. Tem alguns outros times que estão na Sul-Americana, na Copa do Brasil, né? Mas Libertadores, que é a principal competição do continente, Copa do Brasil e Brasileiro, é São Paulo, Atlético, um vai cair, vai ficar pelo caminho, e o Flamengo, né? Agora, eu vejo com preocupação, inclusive, as classificações das Copas, o João, porque na Copa do Brasil foram 2 enfrentamentos de Série B, né? O Sport, que não está no G4 da Série B, e o CRB, que está brigando contra o rebaixamento da 2ª divisão do futebol brasileiro. E na Libertadores, que teve uma campanha mais sólida na fase de grupos, pegou esse São Lourenço, que se tivesse rebaixamento na Argentina, esse time estaria na zona do rebaixamento. Então, acho que é muito importante você comemorar as classificações, mas ligar um sinal de alerta pelo o desempenho que não é tão bom. Então, isso é importante. Agora, a gente falou aqui, discutiu, depois do jogo contra o Fluminense, que pelo tom do Milito, ele parece que entendeu que algumas coisas que ele aposta, que ele acredita, que ele confia, não estão funcionando. Isso pode ser um bom sinal para um time melhor amanhã. É o ideal que acontece? Não, o ideal é que ele tivesse esse alerta, João, mas pro início, pro meio do trabalho, e esse time já tivesse treinado e jogado junto. Eu acho, sinceramente, eu acredito que amanhã ele vai com um time mais conservador, vai com um time mais cada um na sua, sabe? Eu dei a informação a respeito do Rafael Menin, que eu disse agora há pouco, não tem nada de opinião do João Vitor. É a opinião do Rafael Menin. Sim. E que nesse caso é a que interessa. Claro. Que ele é que dono, ele é que vai contratar ou que vai demitir treinador. Agora eu vou pra minha opinião aqui. Ponto 1. Eu acho que o Milito tem que ajudar a diretoria. É isso. Sabe aquele me ajuda a te ajudar? Com certeza. Tá na hora do Milito ajudar a ser ajudado, né? O que eu tenho defendido aqui, Ale? Pô, faz meia dúzia de jogos no papai e mamãe, no beabá. É isso. Lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, meio campo de meio campo, atacante de atacante. É isso. Vê o que dá, pô. Porque se cada jogo ele for inventar, é difícil dar certo, é difícil ele ganhar a confiança de alguém. Ele não ganha a confiança da imprensa, ele não ganha a confiança da torcida. É natural que ele tenha a confiança da diretoria, porque a diretoria tem acesso a uma coisa que nós não temos: a porta para dentro do CT. Então, talvez quem está na direção veja coisas que nós não vemos aqui de fora, que o torcedor não vê da arquibancada e que o jornalista não vê da cabine de transmissão. E é natural. E é importante. E a palavra final é da diretoria. Agora, o Milito precisa ajudar a diretoria do Atlético. Porque é, na minha opinião, louvável que a diretoria do Atlético acredite, confie, dê força e defenda um trabalho de longo prazo. Porque o futebol precisa disso. Eu acho que a comparação com o Fortaleza é muito correta. Eu entrevistei o presidente do Fortaleza lá na CNN. E, pô, esse cara
Foi macho, esse cara teve bago de segurar, pô. Imagina o time fechar. Que time no futebol brasileiro que segura um técnico que termina o campeonato na lanterna? Na lanterna. Na lanterna. Ninguém segura. E hoje o Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro, tem um trabalho invejado. Se vai ganhar ou não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não sei. Até acho que não ganha. Mas tá fazendo um belo papel, porque é um time que tem um orçamento que é ali... Metade, vai. Metade da tabela. E metade. O orçamento do Fortaleza, ele não dá, por ano, 30% do orçamento do Flamengo. Ah, não, tô falando. É um orçamento assim de... Mais ou menos fica ali 11º orçamento do país, 12º, na metade ali. Se você for comparar o orçamento do Flamengo, do Atlético, do Corinthians e do Palmeiras com o Fortaleza deve ter aí de 20% a 30% de orçamento dessas equipes. Que tá brigando lá em cima. Então o Atlético precisa de um trabalho de longo prazo. Só que o Milito precisa ajudar para que o trabalho de longo prazo seja com ele. Ele precisa, né, fazer o beabá de vez em quando. Por exemplo, né, ô João, você faz ali Saravia, Alonso, Lianco e Arana. Uma defesa com 4 jogadores, todo mundo na sua posição. Faz um meio campo forte, vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Você faz Batalha, Otávio e Alan Franco. E bota Scarpa, Paulinho e Hulk. Esse time já era para ter jogado mais vezes, era para ter treinado mais vezes. Mas eu garanto para você, João, que com esse time, o time não vai ser uma das piores defesas do campeonato. Eu tô vendo aqui, ó, no chat da Itatiaia, 200 mensagens. Inventa demais, é professor Pardal, quer mostrar... Cara, faz meia dúzia de jogos no Beabá. É isso. Meia dúzia de jogos, até pra tirar essa impressão do torcedor. Porque depois de meia dúzia de jogos, fazendo o básico, botando zagueiro de zagueiro, lateral de lateral, meia de meia. É isso. E atacante de atacante, se não der certo, ele pode repensar. Agora, ele já tentou de tudo. Não tem dado tão certo. Por que não faz o básico? Por que não faz o simples? Até porque, João, nessas competições eliminatórias, o torcedor do Atlético, que me desculpe, se ele não mudar, se ele continuar fazendo as mesmas apostas, são só mais 2 jogos para cada competição. Você pode ter certeza. Você não vai passar por adversários muito mais difíceis nessa fase fazendo isso aqui. Porque já não passou no Campeonato Brasileiro por Fluminense, por tantos outros times que são inferiores aos próximos enfrentamentos. Então, ou ele muda, ou ele vai se despedindo pouco a pouco das competições. Então, vamos por partes. Ponto 1. Eu acho que o Atlético está certo de buscar um trabalho de longo prazo. Ponto 2. Não sei se esse trabalho de longo prazo será atingido, porque no Brasil, futebol é resultado. Ponto 3. O Milito precisa ajudar o Atlético a ajudá-lo. Porque o que me parece o Atlético quer demais uma longa duração pelo Milito, por tudo que vê de bom no Milito. Mas o Milito precisa assimilar um pouquinho mais o futebol brasileiro. E uma prova disso é que a direção tem feito tudo que o Milito pediu. Eu não sou especialista em futebol argentino. Eu não sou aquele tipo de jornalista que chega e fala o seguinte, não, assisto todo domingo. Não sou. Eu não sei se é da cultura do argentino, eu até começo a achar que porque quando você vê aí que a gente tá vendo no futebol brasileiro, esse negócio de uma hora bota o lateral, outra hora bota o meia, outra hora... Você não sabe, né? Talvez seja da cultura do argentino. Larcamón, Pesolano, essa turma aí. Mas ele precisa se abrasileirar um pouco, porque o brasileiro não tá acostumado com isso, nem o jogador. Aqui o lateral é lateral, meia é meia. Aqui, meu filho, se ele não botar o Scarpa do meio pra frente, vai dar errado. Não dá pra ele botar o Scarpa de lateral esquerdo. Porque aqui o Scarpa é acostumado a jogar do meio pra frente, o torcedor é acostumado a ver o Scarpa do meio pra frente e o time do Atlético tá acostumado a ver o Scarpa lá na frente. Então tem que ser assim. E a direção, ela pode cobrar porque ela deu. Por exemplo, ele falou, preciso de zagueiro, trouxe 2. Ele falou, quero esse volante aqui que é bom. O volante não é bom. Quero um centroavante reserva pro Hulk. Põe ele no banco. Aí não dá. Mas é a informação oficial. O Milito continua no Atlético e o Atlético fará tudo o que puder para que ele tenha um trabalho de longo prazo, porque vê muitas virtudes no dia a dia do trabalho do treinador.